Então, olá pessoal, nessa aula vamos aprender sobre a temperatura de ebulição de um líquido. Então, na última aula vimos sobre pressão de vapor e a sua influência na temperatura de ebulição, e hoje vamos focar mais na temperatura de ebulição. Então, quando o líquido está sendo aquecido, algumas moléculas colidem violentamente entre si, tornando-se livres. Então, quando elas passam para o estado de vapor, nós temos aqui que estas bolhas não sobem à superfície imediatamente, isto é, só ocorre quando a pressão dentro da bolha se iguala à pressão externa. Então vai formar essa bolha, esse vapor dentro do recipiente quando ele é aquecido, só que nós temos uma pressão de vapor onde essa bolha quer sair, uma pressão de vapor que empurra ele para cima para sair aqui da parte líquida, mas ao mesmo tempo temos uma pressão externa empurrando para baixo. Tem uma pressão externa, que pode ser a pressão da atmosfera ou ambiente fechado, uma outra pressão, como no caso a panela de pressão, né? Então essa pressão externa empurra para baixo porque esse vapor tenta sair. Então esse vapor, essa bolha só vai conseguir vencer essa barreira quando a pressão for maior ou igual, né, à pressão da atmosfera, ou no caso a pressão externa. Então, quando a pressão dentro da bolha for igual, né? For igual ou maior, ela vai passar, aí vai sair dessa parte líquida. Então, o nome desse fenômeno é chamado de ebulição. Então, nós consideramos que quando a pressão do vapor se iguala à pressão externa, nós temos a temperatura de ebulição. Então, nesse caso aqui, nós temos um exemplo onde a ebulição de um líquido depende da pressão externa, isto é, quanto menor for a pressão externa, menor será a temperatura de ebulição. Então é uma questão de lógica, né? Nós temos aqui um exemplo onde mostra aqui uma situação a nível do mar, aqui a nível do mar, uma situação aqui na montanha, no ponto mais alto. A gente pode tirar a conclusão aqui nesse caso que nessa parte mais alta, a camada de ar, a pressão da atmosfera, ela é menor, enquanto que a nível do mar, a camada de ar, né, é maior, por isso a pressão atmosférica também é maior. Então, nesse caso, temos aqui um exemplo onde, se a pressão aqui é menor, a temperatura de ebulição também vai ser menor, porque consegue vencer essa barreira mais fácil. Como aqui a nível do mar, a pressão, a coluna de ar é maior, para vencer essa barreira, para poder passar nessa pressão que é maior, tem que ter mais aquecimento, para aumentar mais a pressão do vapor. Então, quanto maior a pressão externa, maior também será a temperatura de ebulição. Quanto menor a pressão externa, menor é a temperatura de ebulição. Então, a nível do mar, para a água, a temperatura de ebulição a nível do mar, 100 graus Celsius. Acima do nível do mar, a temperatura é menor, 90, 80, depende dessa altitude. Aqui nós temos um exemplo da panela de pressão e como que funciona, né? Então, na panela de pressão, a água ferve a temperaturas superiores a 120 graus, certo? Por quê? Porque quando a água ferve, começa a criar uma pressão de vapor dentro aqui da panela de pressão, começa a formar esse vapor, e essa pressão de vapor ela começa a empurrar, né, a parte líquida aqui para baixo. Então, a pressão começa a ficar cada vez maior dentro da panela de pressão. Então, com isso, as próximas moléculas que querem passar para o estado de vapor terão que receber mais aquecimento para a temperatura, para a pressão de vapor se igualar à nova pressão que foi criada dentro da panela. Então, quanto maior essa pressão de vapor dentro da panela, maior também vai ser a temperatura de ebulição, certo? Para poder vencer essa barreira e passar para o estado de vapor. Essa pressão ela é tão forte que é necessário uma válvula de escape, certo? Para poder liberar um pouco dessa pressão. Caso contrário, a panela pode até entrar em explosão, né? Pode poder se travar nessa válvula aqui. Então temos uma pressão superior aqui dentro, mas ao mesmo tempo um controle, uma válvula onde libera um pouco do vapor para evitar uma explosão. Então, com o aumento da pressão de vapor, nós temos o aumento da temperatura de ebulição, que a nível do mar, com a panela aberta, é igual a 100 graus,
com a panela de pressão, nós chegamos a temperaturas superiores a 120 graus. Então, o alimento de cozinha melhor não é por causa da pressão da panela, e sim porque a temperatura da água ela fica superior, fica mais quente, fica superior a 100 graus, nesse caso 120. Quando vai cozinhar o alimento é o líquido mais aquecido, não por causa da pressão. Pegue um exemplo. Então, devido à sua altitude, a pressão atmosférica no topo do pico da bandeira é menor que 1 atm. Entretanto, a nível do mar pode-se considerar 1 atm. Nós temos uma situação onde temos aqui o pico da bandeira, aqui em cima, né? Aqui nível do mar. Aqui nível do mar, aqui o pico da bandeira. Então ele fala, devido à sua altitude, a pressão atmosférica no pico da bandeira é menor. Então, se a pressão aqui é menor, a temperatura de ebulição também vai ser menor. Nesse caso aqui, nós temos a nível do mar, comparando a pressão de vapor e a temperatura de ebulição no pico da bandeira são menores, porque a pressão atmosférica é menor, a pressão externa aqui é menor, e aqui no caso, comparado com o nível do mar, aqui vai ser maior. Vamos analisar aqui. Então, a água entra em ebulição a 100 graus, tanto no pico da bandeira como a nível do mar. Está errado, né? Então, são diferentes. A temperatura de ebulição da água é maior do que 100 graus Celsius no pico da bandeira. Ao contrário, como aqui no pico da bandeira a pressão é menor, a temperatura de ebulição também vai ser menor. A temperatura de ebulição da água é menor do que 100 graus no pico da bandeira, está certo? Então, aqui a nível do mar é 100 graus. Então, lá no pico da bandeira, como a pressão externa é menor, a temperatura de ebulição vai ser menor no pico da bandeira. Então, letra C. A D, a temperatura de ebulição da água é maior que 100 graus ao nível do mar. Está errado. O nível do mar é 100 graus. A temperatura de ebulição da água é menor do que 100 graus a nível do mar. Também está errado. São iguais. Então, nesse caso, a nível do mar ela é 100 graus. No pico da bandeira é menor do que 100 graus. Então, a resposta correta é a letra C. Certo? Isso é isso, sobre pressão de vapor. Então, essa aula é um complemento da última aula sobre pressão de vapor. Então, temperatura de ebulição e a sua influência pela pressão de vapor. Então, até a nossa próxima aula.